Bom dia, meus alunos. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, para que possamos retornar com gás total, né? Então, hoje, nessa aula, eu vou falar sobre as cores, continuando, né, pelo círculo cromático, que a gente estudou durante essas aulas. Vamos fazer uma revisão bem rápida. Nós vimos as 12 cores do círculo, né, as primárias, as secundárias, que surgiram da união das primárias, e as terciárias, que surgiram da união da primária com uma secundária, né? Depois nós vimos cores complementares, que são aquelas cores opostas no círculo, né? Aquelas duplinhas de cores, que vocês fizeram a atividade que eu pedi com círculos, né? E as cores análogas, que eram aqueles grupos de cores onde entre uma primária e a outra primária surgiram outras cores, né? Que são a resolução das misturas de ambas. Então, vermelho com azul. Então, todas as misturas entre vermelho e azul no círculo são as análogas, né? E hoje a gente vai ver as cores quentes e frias, tá? Então, assim, através do estudo da psicologia, os médicos eles perceberam que as cores, elas transmitem sensações para o ser humano, tanto positivas quanto negativas, né? Por isso que, com isso, surgiu o estudo, né, e o tratamento através das cores, no qual se chama cromoterapia. Lembra que eu falei em sala de aula que cromo vem de cores? Por isso o círculo cromático, né? Então, a cromoterapia, na verdade, é um paralelo, é uma forma de auxiliar o paciente com o tratamento através das cores, tá? Então, as cores quentes e frias, elas transmitem sensações para a gente, psicologicamente, tá? Então, as quentes, nas quais são vermelho, amarelo e laranja, elas transmitem calor, elas vêm do fogo, agitação, tá? E são cores muito vibrantes, então elas transmitem alegria, tá? Por isso que eu escolhi o Van Gogh como artista nessa atividade, porque as cores para ele era algo fundamental. Quando ele descobriu essas cores, quando ele foi para Paris, né, na sua adolescência, em sala de aula, depois eu vou falar um pouco mais sobre ele, que aí seria uma aula mais longa, tá? Mas quando ele foi para Paris, né, e lá ele conheceu as cores, ele conheceu uma Paris alegre. Então, nos seus quadros, ele mostrou muito isso. A casa onde ele morava, no sul da França, ele chamava de Casa Amarela. Então, na qual era muito alegre, muito viva. Então, ele fez uma série de quadros chamados girassóis, nos quais a maioria deles foram elaborados com as cores quentes, tá? Então, para o Van Gogh, as cores não eram apenas cores, elas eram estado de espírito. Como ele tinha muitos problemas psicológicos, então as cores o acalmava, tá? E a nossa atividade vai ser em cima disso que eu já vou retornar. E então, continuando, já as cores frias, que vêm da água, do frio, elas já transmitem tranquilidade, paz, harmonia, né? É aquele tratamento onde a pessoa fica muito mais tranquila. Tanto que hospitais, né, são com paredes verdinhas, clarinhas. Se você quiser ter um sono tranquilo, pinta uma parede de lilás bem clarinha, né? Porque as cores frias são azul, verde e lilás, violeta, tá? Então, são cores mais calmas. Já as quentes, tem algo que elas transmitem, uma curiosidade, elas transmitem fome. Então, vou dar um exemplo bem simples.
O símbolo do McDonald's, o logotipo, é amarelo e vermelho, né? Quer dizer, então, tem restaurantes que são vermelhos, já vi, amarelo, né? Porque dá essa sensação mesmo, essa ansiedade, né? Por comer. Então, foi onde eu disse que essas cores têm, né? Transmitem essas sensações, tá bom? Então, voltando para o Van Gogh, como eu havia dizendo, então as cores para ele era algo fundamental, tá? Então tem muitas séries de quadros, ele fez uma série de quadros girassóis utilizando essas cores. Então, qual vai ser a atividade de vocês? Claro que eu não quero que vocês façam uma cópia, tá? Vocês vão olhar os quadros do Van Gogh, essa série Girassóis, que é, na verdade, são girassóis dentro de um vaso, em cima de uma mesa, tá? São vários tipos que ele fez uma sequência, e eu quero que vocês façam isso, mas não necessariamente a professora tem que ser girassol, não. Pode ser qualquer outra flor, outras flores, num vaso em cima da mesa, tá ok? Então, vocês vão criar o vaso de vocês, a mesa de vocês e as flores de vocês. Só que vocês vão escolher um dos grupos. Ah, eu vou colorir com as cores quentes. Tá, vou colorir com as cores frias. Então, vocês vão escolher, tá? Não pode deixar nenhum pedaço branco na folha, porque branco não é cor fria nem quente, tá? Depois vamos entrar na cor branca mais para frente. Então, vocês têm que completar todo, né, a folha, no caso, tá bom? Outra coisa, separem os lápis de cores. Ah, pode ser todos os tons de verdes, verde claro, verde escuro, azul claro, azul escuro. Ah, eu não tenho lilás, põe o roxo, põe o violeta, né? As cores quentes também. Todos os laranjas, todos os amarelos, cuidado com o amarelo-limão, não pode, tá bom? Então, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer esse tema girassóis, esse tema de flores num vaso em cima de uma mesa, esse gênero de pintura se chama natureza morta. Depois eu vou entrar nisso também, que são esse gênero de pintura que surgiu lá no século XVI, XVII, tá? Mas que é utilizado até hoje. Então, esse gênero seriam esses temas de dentro de casa, na mesa, uma mesa de jantar, sabe? Com utensílios domésticos, com cestas de frutas, né? Só que o Van Gogh escolheu só o vaso com os girassóis, mas poderia ter também, né? Uma cesta de frutas, jarras, copos, taças, tá bom? Isso se chama natureza morta, são seres estáticos em cima de uma mesa, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês usem a criatividade de vocês, decorem o vaso de vocês, tá? Claro que Van Gogh é de uma outra época, né? Mas a gente não está no século XIX, né, gente? Então, mas eu quero que vocês criem o vaso de vocês, as flores de vocês, tá bom? Utilizando um dos grupos. Qualquer dúvida, me manda e-mail, estou por aqui, tá? Que vocês tenham uma ótima semana, fiquem com Deus, tá? E nos veremos em breve, se Deus quiser. Beijão!